Hoje a gente vai ler a Bíblia 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, e a graça nos sejam dada. Ação de graça pela conversão da perseverança dos Tessalonicenses. Damos sempre graças a Deus por todos vós, sabendo continuamente a memória de vós nas nossas orações, lembrando que diante de Deus, o nosso Pai, na obra da vossa fé, no trabalho da caridade e da constância da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, sabemos, irmãos, amados de Deus, qual foi a vossa eleição, porque o vosso Evangelho nos foi pregado somente com palavras, mas também com virtude do Espírito Santo, em uma grande plenitude, como sabeis, quais nós fomos entre vós por amor de vós. E vós nos fizeste imitadores do Senhor, recebendo a palavra por meio de muita tribulação e alegria do Espírito Santo, de modo que nos tornasse modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Por meio de vós, difundia a palavra do Senhor. Não só vós pela Macedônia, mas pela Acaia, mas também se propagou por todas as partes a fé que tendes em Deus de sorte, e que não temos a necessidade de deixar coisas alguma. De fato, eles mesmos, os fiéis, publicam, e de nós, qual foi a aceitação que tivemos entre vós, como vós converteste dos ídolos a Deus, para servires ao Deus vivo, verdadeiro, para esperardes no céu o seu Filho, e que ele ressuscitou os mortos, Jesus, o qual nos livrou da ira que há de vir. A desinteresse na dedicação de Paulo a Tessalônica. Efetivamente, sabeis, irmãos, que a vossa ida a vós não foi sem fruto, pois tendo primeiro sofrido, tolerado e afronta. Não sabeis, em Filipos, tivemos confiança no nosso Deus para que não vos pregar o Evangelho. O Senhor, Evangelho de Deus, por meio de muito obstáculo, a vossa exortação nos procedeu de erro, nem a malícia, nem a fraude, mas para como fomos aprovados por Deus, para que nos fosse confiado. O Evangelho assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que sonda nossos corações. Realmente a nossa linguagem nunca foi de adulação como sabedoria, nem pretexto de avareza. Deus é testemunha. E nem buscamos a glória dos homens, quer que de vós, quer que os outros. Podendo vós, como apóstolo de Cristo e servo de algum peso, pisemo-nos pequenos entre vós, como a mãe que cerca ternos cuidados com seu filho. Assim, amando-vos muito, ansiosamente desejamos dar não só o Evangelho de Deus, mas ainda nossas próprias vidas. Portanto, não os erreis, muito querido, certamente vos lembrais, e irmãos, do vosso trabalho e da fadiga do trabalho de noite e de dia, para não sermos pesados nenhum de vós, e pregamos entre vós o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de quão santa, justa e irrepreensibilidade. Podemos irrepreensivelmente procedemos conosco que cresce. Assim sabeis a maneira de cada um que vós, como um pai
a seus filhos, vos andamos exortando, confrontando e publicando, e andeis de uma maneira digna de Deus, e não vos chamou ao seu reino, mas a sua glória. Proceder dos teleclosciense. Por isso também nos damos sem cessar a graça a Deus, porque tendo vós recebido a palavra de Deus e que ouviste de nós, abraçaste não como palavra dos homens, mas segundo é verdade, e como palavra de Deus, a qual opera em vós e cresce, porque vós sois irmãos e de nascei-vos imitadores da igreja de Deus. Não há pela Judéia das igrejas, Jesus Cristo vos dá a vossa própria nação para muitas coisas que ela igualmente manifesta e sofreram dos judeus, mas mataram Jesus, Senhor Jesus, e os profetas não perseguido a vós, não agradam a Deus. Sou inimigo de todos os homens, proibindo-vos falar gentios para que sejam salvos, a fim de serem sempre enchidos da medida dos seus pecados, porque a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Ora nós, irmãos privados para um pouco tempo, e vós quando viste, não quando ao coração ainda mais nos apressamos, mas com grande desejo, para ver a nossa face, e pelo o que quisemos ir e ter conosco. E pelo menos eu, Paulo, uma outra vez, mas Satanás impediu-nos. E pois qual é a nossa esperança e a nossa alegria, coroa de glória. Porventura não sois vós diante de Deus, Jesus Cristo a sua vinda? Sim, vós sois a vossa glória e alegria. Paulo envia Timóteo aos Tessalonicenses, pelo que não podemos sofrer, referimos ficar a sós em Atenas. Enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e confortar na vossa fé, a fim de que ninguém seja abalado por essas atribulações, pois vós mesmos sabeis que para isso somos destinados, pois quando ainda estamos conosco, nos predizimos de que havia de padecer a tribulação, e como efeito acontece em vós. E sabeis, por isso não podemos eu sofrer, mas a demora enviei conhecer a vossa fé, temendo que o tentador vos tenha tentado e que torne inútil no nosso trabalho. Mas agora, voltando a Timóteo e a nós, depois de vos ter visitado e trazendo as boas novas, e a boa fé e a caridade da vossa sempre afetuada lembrança de nós, e o vosso desejo de nós ver, e também sentimos o desejo de vós ver, com isso temos sido consolados a vosso respeito pela vossa fé, e por meio da vossa angústia e tribulação, porque agora vivemos visto que vós estáis firme no Senhor, e que ação de graça podemos dar a Deus e por vós, e por toda a alegria que gozamos, e por vossa causa diante de nosso Deus. E pedindo-lhe a noite e dia, com maior instância, que chegamos a ver a vossa fé, e que completamente temos a vossa falta da vossa fé. Que mesmo Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe os vossos passos para vós, e o Senhor vos faça crescer, exubera na caridade entre vós para todos, assim como é a vossa para conosco, a fim de que vossos corações livres da culpa e confirmamos na santidade diante de Pai, Deus Pai vosso, nosso por ocasião e vinda por vós, nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os Deus, seus santos. Amém. A exortação da santidade e da caridade do trabalho. Quanto ao mais, irmãos,
nós os rogamos e confirmamos no Senhor que Jesus nos apreende de nós é que a maneira desejeis agradar e agradar a Deus. Assim andeis e ir prosseguindo cada vez mais. Com efeito sabeis que os preceitos vos dei, e por parte de Senhor Jesus. E por quando estás é a vontade de Deus. E a vossas santificações que videis por fornicação, que cada um de vós saiba possuir no seu corpo de santidade e honra, e não nas passões, nos concupiscência, e como faz os gentios que não conhecem a Deus. E que ninguém oprima e engane o seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador em todas essas coisas. E como já vos dissesse e atentamos, em verdade Deus nos chamou para imundície, mas para a santidade. Aquele que, pois, que despreza isso, não despreza um Senhor, um homem, mas a Deus, e que também deu o seu Espírito Santo para habitar em nós. E pelo que diz o respeito à caridade fraterna, não temos a necessidade de vos escrever, porque vós mesmos aprendeste de Deus que vós deveis amar uns aos outros, e de fato que assim praticar o irmão a Macedônia, né? E nós vos exortemos, irmãos, avança cada vez mais na prática e da virtude, procurai a verdade, a viver com sinceridade e ocupar os vossos negócios e trabalhar com as vossas mãos. Para vos ordenamos procedeis a honestidade, e com que estão fora da igreja, não cobiceis alguma de alguém, coisa de alguém, sorte dos cristãos falecidos. Mas o que queremos, irmão, é que desejais na ignorância acerca dos que dormem, para que não o entristeçai e como outro que não tem esperança, pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E cremos também que Deus trará aqueles que adormeceram com ele. E nós somos e dizemos isto segundo a palavra do Senhor, que estamos vivos e fomos reservados para a vinda do Senhor, e não parecendo diante daquele que adormeceu. Porque mesmo o Senhor, ao mando de Deus, voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que vivemos e que fiquemos seremos arrebatados juntamente com eles sobre a nuvem do encontro de Cristo nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E é incerto no dia da vinda do Senhor. E quando, porém, ao tempo momento, não temos a necessidade do irmão que vos escrevamos, porque vós sabeis muito que no dia que o Senhor virá como um ladrão durante a noite, e quando disseram a paz e a segurança, então sobrevirá numa distribuição repentina, e como a dor de uma mulher grávida não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, como aquele que dia vos surpreende como um ladrão, porque os que vós sois filho da luz e filho do dia, e nós não somos filho da noite, nem das trevas, porque durmamos, pois, com os outros, mas vigiemos-os e sejamos sóbrios. Os que dormem de noite, eu que embriago de noite, mas o que somos de dia, sejamos sóbrios, estamos divertidos e curaçados na fé da caridade, e lendo por elmos de esperança da salvação, pois
Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por vós, a fim que vigiemos e durmamos e vivemos juntamente com ele, pelo que consolais mutuamente e edificais aos outros como fazeis os deveres para com os superiores eclesiásticos. Ora, nós vamos suplicando, irmãos, que tendeis consideração com aqueles que trabalham e aqueles entre vós que governam ao Senhor. Vós admoesto e tenhais para com eles a caridade particular e por causa do seu trabalho. Vive em paz com eles. Pedimos-vos também, irmãos, que corrijais os inquietos e conselhei os pulanimes. Suportai os fracos e sejai paciente a todos, e vede a nenhuma retribua aos outros mal por mal, porque procurais sempre fazer bem entre vós e com os tolos. Estais sempre alegres e orai sem cessar por tudo que dai graças a Deus. E porque essa é a vontade de Deus, e em Jesus Cristo, em relação a todos vós. Não existais o Espírito e não desprezeis profecias. Examinai tudo e abraçai por bom. Guardai vossa aparência do mal. Que o Deus de paz se santifique em tudo, a fim que todo o vosso espírito, alma e corpo se conserve sem culpa para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que chamou, ao qual também cumprirá. Irmão, orai por vós, saudai todos os irmãos com ósculo. E vós, conjuro pelo Senhor, essa é a carta, seja lida a todos os santos irmãos. Graça de vosso, nosso Senhor Jesus Cristo, e seja convosco. Amém.